Muito legal, Caio. Prazer ter você aqui com a gente. A gente tem feito esse trabalho de cada vez mais estar mostrando para a população em geral que os atletas são pessoas que começaram e vieram de algum ponto, assim como eles. E você está com a gente aqui pelo menos há uns 12 ou 15 anos já, né? Uma coincidência enorme. Eu fui amigo do seu pai de escola e de repente aparece você aqui como atleta, trazido pelo Luiz Henrique, e tantos anos aí se passaram. Foi, quase 15 anos. E acho que quando eu te conheci eu tinha 12 e nessa idade a gente não sabe qual vai ser o futuro dali. O que a gente podia fazer é trabalhar, aperfeiçoar, aprender, evoluir para um dia talvez dar certo. E hoje eu volto nessa mesma consulta, sento nessa mesma cadeira, tentando absorver toda a experiência, a evolução não só minha, mas também a evolução tua, a evolução da medicina e adaptar tudo que a gente vem trabalhando nesses 15 anos. Falando nisso, a gente sabe que o circuito é algo bastante desgastante. Para quem olha de fora, tem todo um glamour, tem toda uma exposição bastante bacana, mas ela é dura para a pessoa, para o indivíduo, para o atleta se manter em alta performance. O quanto você acha que aspectos do comportamento, nutrição, treinamento, psicologia, são responsáveis pelo teu bem-estar e pela tua performance? Eu acho que é super importante, quando a gente está viajando, já existe um estresse físico e emocional por estar fora de casa tanto tempo, a gente está lidando com situações de muito frio de manhã e talvez, aqui no Brasil eu cresci, eu não sou acostumado ao frio, São Paulo, Guarujá, é quente, então tem coisas que a gente tem que se adaptar quando está viajando e outras coisas a gente pode trazer a nossa rotina de fora, alimentação, tentar dormir cedo e o treino a gente consegue adaptar nas viagens para tentar o melhor resultado nas competições. Então, eu acho que é super importante a gente estar bem preparado fisicamente, mentalmente, porque quando você está na estrada durante 3 meses tentando, procurando estar naquele nível técnico super alto, você tem que estar pronto, porque as batalhas vão vir. É bem difícil manter durante esse tempo todo, só que com o trabalho a longo prazo, fazendo a periodização dos treinos e tudo mais, eu acho que acaba sendo uma coisa natural, uma reação natural nossa de atleta. Se a gente for olhar as etapas do Tour, você acaba tendo vários fuso horários, né? Fuso horário é um negócio que para o indivíduo se acostumar e entrar na coisa é algo muito difícil. O que é que você faz para tentar se adaptar? Como eu estou viajando desde os 12 anos, eu chego num lugar, é noite, é hora de dormir. Pelo fato de eu ser uma pessoa que eu gosto de aproveitar bastante o dia, se eu chego num lugar e tá dia, eu fico fazendo atividade atrás de atividade, chega à noite eu já estou cansado. Então eu acho que para eu me adaptar legal nesses fusos horários, eu acho que é bem natural para mim. Eu procuro dormir cedo, acordar cedo, fazer muita atividade para me cansar e à noite eu estar cansado. Então é isso que eu tento fazer. A experiência nesse caso conta muito, não é isso? A experiência dos lugares onde você vai ficar conta muito, não é verdade? A experiência e também eu acho que sempre tem um pouco a mais do que você pode, o que eu posso me aperfeiçoar, que eu vim para a JBA o ano passado, o que eu posso fazer melhor, aonde eu posso melhorar. Então, essas coisas mantêm a cabeça tão, eu digo, em outro mundo, que a gente está sempre procurando evolução, sempre procurando melhorar, que isso acaba tomando o seu tempo de uma maneira positiva. E esse tempo consome a energia, chega à noite, é hora de descansar. É justamente o que a gente fala a respeito de hábitos pessoais. É o hábito, aquilo que você faz para poder melhorar a sua performance. Como hábito, aquilo que você desenvolveu para você como rotina. Sim. Você teve contato com o CID.
com o Surf Injury Data. E ali a gente registra e as pessoas podem registrar suas sessões e aqueles problemas que você possa eventualmente ter e melhorar toda uma estatística para poder ajudar o iniciante, aquele candidato a atleta ou aquele indivíduo que imagina um dia ser atleta. Para você como atleta já consolidado, participante do circuito, qual seria o conselho que você daria para um iniciante, alguém que está já surfando e imagina em algum dia, assim como você com 12, 13 anos, se imaginou um dia ser atleta? O conselho, eu acho que o ponto mais importante de você ganhar dinheiro fazendo um esporte é o amor pelo esporte. Então eu acho que o amor pelo esporte tem que, primeiro, isso tem que ser uma coisa, o core, a parte mais forte de tudo isso. Em volta disso, eu acredito que a alimentação, o foco e a atenção nas coisas mínimas, que eu acho que são a diferença. Treinamento forte, alimentação, dormir e o foco mesmo, aonde você quer chegar, o que você quer ser. E você tentar todo dia ser a melhor versão de você mesmo, essa é uma parte que só você consegue fazer. E eu acho que eu tenho 24 horas no dia, assim como você e assim como uma criança de 12 anos. E o que você vai fazer nas suas 24 horas do dia, só basta você escolher o teu caminho. Então eu acho que é aonde você quer chegar. É a pergunta que não cala. Onde você quer chegar? O que você quer ser? Então eu acho que para ser um bom atleta, um bom surfista, um bom profissional, vai muito mais fundo que os teus resultados. É a pessoa, quem é você, quais são seus conceitos de vida, as coisas que você faria e as coisas que não faria. E eu acho que isso define um atleta excelente. Muito bom. É você escrevendo a sua história. Isso. Não que vai deixar ninguém escrever a sua história. Exato. E a minha história vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da dele. Então eu acho que essa é a parte mais importante, você saber que você vai escrever sua própria história e não vai ser igual a dele. Porque hoje em dia o que eu tenho visto ao redor do mundo é pessoas se mudando para Maresias, gente se mudando para o North Shore do Havaí, achando que vai ser o próximo Gabriel Medina e vai ser o próximo John Flores. E não é bem assim. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho e basta do atleta saber. É que é muito difícil quando você fala do atleta, porque quando você é muito criança, os pais são um fator de influência na vida dos filhos. Sim, e eu acho que essa é a fase que muitas das vezes os pais têm que deixar os filhos evoluir como pessoa, crescer e ter aquela personalidade para ir guiando e escrevendo a própria história. Na parte de escrever a própria história, às vezes chega numa parte do surf que não é o que eu achava ou o que eu gostaria de fazer, e aí vai para alguma coisa e carrega o surf com amor todo final de semana, sempre que der para surfar. E essa é a parte legal do surf. A competição é uma coisa e o estilo de vida é outra. Porém, para você competir, o estilo de vida tem que estar solidificado. A base. Exato, é a base. É o amor pelo surf. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Que você tenha um ano muito bom, muito produtivo. Você sabe que aqui talvez seja um dos poucos lugares em que você pode ter certeza que todo mundo quer seu bem. A gente sabe do teu potencial, sabe da pessoa que você é e toda vez que você pensar na gente, você pode ter certeza que são pessoas que só querem o teu bem. Eu agradeço de coração o carinho e a atenção que não só você, o Instituto Mar Azul, a Jana, a Rosana, a doutora Lu e a Érica, todo mundo que tomou conta de mim assim, durante esses 15 anos, passaram muitas pessoas aqui pelo Mar Azul e eu sei que o carinho e a atenção sempre estiveram lá e eu agradeço de coração. Isso não só me ajudou
a performance, mas também crescer como pessoa e como atleta. E isso é um negócio muito legal que acrescentou na minha vida. Muito bom. Eu agradeço o reconhecimento. E você pode ter certeza que tudo isso é verdade. É muito, muito verdade mesmo. É de coração. É isso aí. Tá bom? Valeu. Valeu. Muito obrigado.